1 João capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 27. Leremos a palavra do Senhor. 1 João 2, do 18 até o 27. Lemos juntos, aqueles em casa também você pode ler, o texto está para você aí, os que estão aqui, leiamos juntos a palavra de Deus. Filhinhos, esta é a última hora, e que vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Até aí, até o 27. Na verdade, o 28 complementa. Pai querido, obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela seja clara a todos nós, estejas pelo poder do teu Espírito, nos dando forças também para aplicá-la, para compartilhá-la com outros. Em nome de Jesus, amém. Vez por outra, alguém fica assustado quando pessoas que dizem ter sido cristãs, ou até que estão se dizendo cristãs, anunciam uma mensagem que contraria o puro evangelho, o que está na Bíblia, ou que duvidam da Bíblia e colocam isso de forma pública. Vez por outra temos isso, ainda mais agora, nesse período de tanta facilidade na comunicação, em que todos temos acesso por redes sociais, pela televisão, mas agora vai muito mais além da televisão, tantos meios aí, cada dia surge uma mídia nova, e nós estamos sendo, na verdade, bombardeados com informações e até com ataques à fé, e muitas vezes ataques que vêm de pessoas que se dizem até líderes cristãos, ou pessoas que dizem que foram cristãs e que descobriram coisas terríveis no cristianismo e que agora querem desvendar. Tem corrido, de vez em quando corre algum vídeo, e tem chegado ao meu conhecimento, vídeos de pessoas que dizem que vão entrar nas igrejas. Alguns anos atrás, houve uma pessoa que, inclusive, diz que tinha sido satanista, escreveu livros, só que ele cobrava as palestras que ele fazia nas igrejas. Teve gente que pagou, teve igreja que pagou, e um desses pastores que pagou depois descobriu que o camarada, ele era o satanista. Ou pelo menos alguém que não tinha nada a ver com aquilo que ele pregava, vivendo uma vida dissoluta. E ele se aproveitando de muitos cristãos e igrejas até grandes. Só que quando ele ia falar,
era proibido gravar, porque ele dizia que os satanistas perseguiam. Na verdade, é porque ele queria vender tudo. Ele vivia das vendas de tudo aquilo que ele falava e o pessoal comprando. E ele contava umas histórias, escreveu inclusive um livro fazendo acusação a líderes cristãos sérios e honestos, e ele duvidando, dizendo que eles podiam ser satanistas. Mentira. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Em João capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus mesmo dizendo, quando algumas pessoas que achavam que por serem da etnia israelita, eles eram melhores que os outros, eles já eram filhos de Deus, e Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Quem diz que não está entendendo a Bíblia, quem diz que a Bíblia está ultrapassada, essa pessoa, na verdade, não é de Deus. E nunca foi. Pode ter o título que tiver. Pode ser pastor, apóstolo, o que quer que seja. Pode ser alguém que diz que liderou, que foi isso e foi aquilo. E Jesus continua dizendo, vocês são do diabo. Pessoas que negam o que está na Bíblia acerca de Jesus, negam o que está na Bíblia, dizendo que o que a Bíblia tem é ultrapassado de alguma forma, tem que ser relido, revisto, revisado. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, o diabo, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, o diabo fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem não crê na palavra de Jesus não é de Jesus. Quem duvida da fidelidade da Bíblia, da inerrância da Bíblia, não é de Jesus. Pode conhecer tudo. Pode saber grego, hebraico, aramaico, egípcio, babilônico, o que quiser saber. Mas se ele nega o que está na Bíblia e duvidando, questionando que esta é a palavra da verdade, dizendo que a Bíblia foi deturpada, nem base histórica tem para isso, esse é ainda mais ignorante ainda. Mas dizendo que a Bíblia tem que ser revista porque ela foi escrita para uma época, não é mais a época agora, não é. Não é, é mentiroso. E não dá para confiar em nada do que o mentiroso diz. Eu achei muito estranho uma que se dizia líder evangélica, hoje ela está no ostracismo total, glória a Deus por isso, porque Deus revela e desvenda a verdade. Essa mulher que saiu também fazendo conferência e cobrando para isso, e tem gente que paga, meu pai. E ela falava, fazendo congressos e cursos, que dizia que ia libertar pessoas e que estava o mundo todo amarrado, as cidades, tinha que ela descobriu os pontos onde Satanás, potestades, e ela dizia que havia demônios em cada lugar, que você tinha que saber os nomes dos demônios. E ela escreveu um livro sobre o nome do demônio. Mas não está na Bíblia, nada disso. Os nomes dos demônios, diferentes demônios. O demônio desse lugar, o demônio daquele lugar, o demônio do país, desse estado, dessa cidade. E aí alguém foi perguntar para ela, mas aonde você pegou isso? Ela falou, eu fiz entrevista com vários Exus. Meu pai do céu, fui em vários lugares entrevistando os Exus, pessoas incorporadas, pais de santo. Falei, meu pai. Ela foi atrás do pai da mentira. Jesus Cristo não deixava os demônios nem declararem que ele era o Filho de Deus, porque ele falava, vocês é mentiroso, que quando vocês falam isso é só para enganar o povo, para dizer, olha, ele também está concordando, então ele também é de Deus. Havia uma mulher que a Bíblia diz, Atos descreve isso, quando Paulo chega num determinado lugar, ela vai dizer sobre Paulo e Silas que eles eram profetas do Altíssimo. Ela estava falando uma mentira? Não. Só que a pior mentira é aquela que tem mais conteúdo de verdade. Ela falava isso e eles a proibiram e eles expulsaram o demônio dela e por conta disso eles foram quase que mortos naquela cidade, porque os donos, ela era uma escrava dela, ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. E o espírito indo embora, ela parou de fazer adivinhação.
Por que eles fizeram isso? Porque ela ficava anunciando a verdade em parte. Mas aí ela ficava fazendo uma série de outras coisas. Se eles concordassem, falassem, essa mulher está falando a verdade, o pessoal dizia, opa, então eu posso consultá-la para outras coisas. Então não é porque alguém fala aqui de Jesus e tem até o nome Jesus escrito na frente, ou usa lá um crucifixo ou uma imagem que diz ser de Cristo, que é de Jesus. Se não está de acordo com a palavra, que se não prega o evangelho, se não prega que Jesus Cristo veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, que morreu na cruz e derramou o seu sangue, ressuscitou e está vivo, e a salvação é somente pela graça e misericórdia, apenas por meio da fé, naquilo que ele fez, confiando quem diz crer totalmente a ele, recebendo assim o Espírito Santo, podendo ter certeza, não por mérito algum, mas por causa desta graça da vida eterna, mas agora transformado está produzindo o fruto do Espírito. Essa pessoa é de fato salva e quem prega isso de fato está pregando a palavra de Deus. Agora nós não temos que ter medo dos falsos profetas e falsos mestres. Jesus naquela época já dizia assim, muitos saíram dos nossos, se diziam serem dos nossos, estão fora e são anticristos. E diz o início desse texto que nós lemos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Quer dizer, o apóstolo João falava que esta é a última hora, no início da última hora, que foi há 2000 anos atrás. Quer dizer, à medida que aumenta, vai aumentar o número de anticristos, vai aumentar o número de falsos profetas, a gente não pode se assustar. De vez em quando alguém fica, olha pastor, o que está acontecendo? Olha só o que essa pessoa falou, olha o que esse vídeo diz. Irmãos, sinceramente, não percam tempo. Orem para que Deus tenha misericórdia, que essa pessoa se converta, ou se não se converter, que Deus faça o que é necessário fazer com essa pessoa. Ele sabe o que é melhor, né? Eu, por mim, já mandava descer um raio, mas ele é misericordioso. Mas que calha a boca. Agora, cuidado, vamos entrar nas igrejas, fazer isso. Gente, quem protege a igreja é Jesus. O diabo sempre esteve nas igrejas. Ele está. Há demônios, a Bíblia diz que o diabo anda em derredor de quem? Dos crentes. Irmãos, tem demônios aqui. Só que aqui eles estão calados, eles ficam calados porque eles não têm lugar aqui. Não fica tendo manifestação aqui, porque aqui não é lugar dele, mas eles estão aqui. Só que eles não têm poder nenhum contra nós. Quem é nascido, gerado por Cristo, o maligno não toca. Só pode ir até onde Deus permite, como foi com Jó. Mas ele não consegue, ele tem que pedir licença. Agora, você não tem que ter medo do que o diabo está ameaçando. Meu cuidado. Não tenha medo, meu irmão. Confie em Deus. Se você tem medo, cadê a sua fé? Pastor, olha a igreja. Irmão, confie em Deus. Quem cuida da igreja é Jesus, por meio do Espírito Santo. Agora, se uma igreja está pregando a palavra, o diabo vai embora. Talvez realmente não cresça tanto, né? Mas, se você está pregando a verdade, o diabo não fica. E nós cuidamos de tudo, cuidamos de todos os ministérios. Uma igreja séria cuida, não só a nossa, com várias igrejas que são sérias, espalhadas no Brasil e no mundo. Cuida. A gente sempre ensina a Bíblia, vamos ensinar a Bíblia. E não é qualquer pessoa que vai chegando aqui na nossa igreja ou numa outra igreja séria e vai fazendo isso ou fazendo aquilo. Entrando em lugar nenhum, nem ministério infantil, nem na música. Todo mundo sabe que para fazer aqui, para participar, e se fizer alguma coisa, de vez em quando a gente está chamando de lado, conversando, olha, presta atenção, vê o que você está fazendo, dá uma paradinha. Acontece isso. Agora, Jesus andou com um que foi chamado depois de filho das trevas, durante 3 anos, Judas Iscariotes. Será que Jesus não sabia que Judas era o traidor? Será que não sabia Jesus que ele era filho do maligno? Mas Jesus mesmo diz que o engano tem que se manifestar. E tem que haver a manifestação. O escândalo vai surgir, ai daquele por quem vier o escândalo. Mas vai surgir para a gente saber quem é da verdade e quem não é. Judas se levantou, ele conseguiu levar quantos discípulos com ele? Nenhum. Nenhum. Porque Jesus sabia muito bem. Então, às vezes, é melhor você ter um inimigo perto do que longe. Alguém falou, pastor, a gente tem que tomar, limpar. Tanto é que Jesus até falou que não adianta a gente querer ficar o tempo todo fazendo a igreja aqui um lugar de perfeição. Não vai conseguir.
De vez em quando alguém fala, pastor, eu vou procurar uma igreja melhor, vai, meu irmão, que Deus abençoe. Agora, cuidado, se você encontrar uma igreja perfeita, não fica lá porque você vai estragar. Você não é perfeito. Pastor, eu quero ter um lugar melhor para eu ser melhor. Tá bom, mas perfeita não vai encontrar. Se você encontrar a igreja perfeita, de duas uma. Ou ela é mentirosa, ou você morreu sem saber, porque só no céu. E se você entrar, você vai estragar. Então, nesse sentido, agora, nós sempre cuidamos, a igreja é cuidada pela liderança, a igreja é orientada, e confie em Deus. Vai acontecer isso, e se tiver alguém fazendo alguma coisa na igreja, olha, quem está aqui na igreja sabe que já houve problemas aqui. Já houve gente aqui fazendo coisas ruins, mas foi descoberta e foi disciplinada. A pessoa pode enganar um período, mas não engana o tempo todo. É disciplinado. Tem gente que também, antigamente, qualquer coisa já tirava fora. Hoje a gente caminha mais, 1, 2, 3, 4, até 10 milhas, né? A gente vai caminhando. Jesus mandou caminhar 2, a gente vai um pouco mais. Não é que a gente seja melhor que Jesus, é que Jesus sabia. A gente tenta ir devagar, mas às vezes é perigoso, mas deixamos e vamos andando, caminhando. Só que quando você percebe que a pessoa não está com o Senhor, liderança ela não vai ter na igreja. É afastada da liderança, ela pode ser acompanhada, ela pode ser cuidada. Mas a gente sabe muito bem que o Senhor é quem cuida da igreja dele. E muita gente que vem, pastor fulano estava aqui, olha só, e agora? Pastor fulano que fez isso, fez aquilo. Uma vez o irmão falou, aquele pastor me batizou, pastor, e agora? Olha só o que aconteceu com ele. Será que o meu batismo não valeu? Você foi batizado em nome do pastor? Eu perguntei para a pessoa. Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pronto. Não importa o instrumento. O instrumento na mão de Deus, por pior que seja, Deus consegue fazer maravilhas. Conta uma história que um grande violinista do passado, me parece que chamava-se Vivaldi, ele era meio desajeitadão, mas ele era um grande violinista, ele foi fazer um concerto num lugar, e quando ele entrou, tinha uns problemas na escada, e ele foi com o violino na mão, ele tropeçou, bateu o violino, e arrebentaram 2 cordas. Ele olhou para trás, perguntou, tem corda de violino? A pessoa disse não. Ele foi lá, acabou de arrancar as 2 que tinham arrebentado. Não sei quantas cordas exatamente tem o violino, mas eu sei que com menos, um pouco mais da metade, eu acho, né? Ou o que tinha o número que estava, mas com menos, ele conseguiu tocar e deixou aquela plateia extasiada. A grande lição é, o grande músico consegue tirar notas maravilhosas do instrumento, por pior que ele esteja. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com muita gente aí. Fulano era assim, o assado, e olha só, tinha gente que se convertia. Era o poder do Espírito Santo. Se aquelas pessoas permanecem e se converteram a Jesus, aleluia. Se converteram ao homem, estão perdidas, né? Mas se converteram a Jesus, aleluia. Como eu falei para aquela irmã, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que aquele pastor fez ou fazia, não importa. O importante é que ele ali fez a vontade de Deus. Ele não valeu para ele, mas para você valeu. Glória a Deus. Então não tenhamos medo dos falsos profetas, dos falsos líderes, de pessoas que estão no nosso meio, mas não permanecem, e a Bíblia diz, estavam conosco, mas não eram dos nossos. O crente verdadeiro nunca vai perder a salvação. Ele pode até esfriar, pode ter um problema, mas mais cedo ou mais tarde ele volta. Agora, quem estava aqui, grande e tal, de repente afasta e nega tudo, e fica naquela condição até o fim da vida, esse, na verdade, nunca recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque quem recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus sela e não larga. Muitos serão salvos como que pelo fogo, a Bíblia diz, mas vão ser salvos quem realmente é de Jesus. Agora, quem não é, ele pode sair, ele pode ter feito o que fez, se ele se afastou e não voltou, ele nunca foi. Então, não tenhamos medo de falsos líderes, falsos profetas, pessoas que ficam dizendo que vai acontecer isso ou aquilo com a igreja.
A igreja é de Jesus. Ele é o Senhor da igreja, apesar de nós, seres humanos. E a igreja vai permanecer até a volta dele. Aleluia! Confie em Deus. Você confiou a sua vida a Ele. Deus usa seres humanos. O diabo às vezes quer usar. Mas se você estiver olhando para Jesus, você vai conseguir ultrapassar os erros daquela pessoa que, mesmo sendo líder, é humana e pode errar. Mas confie em Jesus. É Ele quem garante a sua salvação, Ele quem cuida da sua família, Ele quem cuida da sua igreja. Aleluia! Glória a Deus por isso. Pai querido, completa essa palavra em cada coração. E que todos estejamos olhando tão somente para Jesus, o verdadeiro, o que não falha nunca, desprezando toda mentira e todo engano, firmados na tua santa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Em nome deste Jesus, oramos. Amém.